Oferecimento Gorilla, DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Boa noite, está no ar mais um programa Talk Show aqui na Just TV, São Paulo, no frio de lascar. E hoje estamos aqui com a banda de blues, Cracker Blues. Boa noite aí pra vocês. Boa noite. Como é que vocês estão? Muito bem, o pessoal é animado aqui mesmo. O pessoal tá fazendo uma puta zona aqui já. Começou frio. Bem, já é o frio. Tem que fazer zona pra esquentar. Aí vai agitando. Meu, Cracker Blues, uma coisa que me chamou a atenção, primeiro, o nome, Cracker Blues, do que é isso aí? Fala aí. A gente ia fazer um show, a gente não tinha nome ainda, quando a gente começou a banda, eu e o Picareta aqui ao lado. E aí ele gritou para os amigos dele lá e o pessoal sugeriu, entre vários nomes, Cream Cracker. Aí a gente falou, pô, Cream Cracker, é legal. Só que a gente descobriu que existe... que é fresquinho, né? Existe uma bolacha com esse nome, então a gente não pôde mais usar. Não pôde usar e ficou... Então ficou... Aí a gente escolheu entre Cream e Cracker, mas acho que Cream parece que teve uma outra banda teve também. Não sei. Talvez tivesse algum problema também com direitos autorais, alguma coisa assim. Só de Eric. E assim, aliás, tem a ver também, né, meu, com blues. Tem tudo a ver, na verdade, né? Se for pensar, teria tudo a ver também. Justamente por isso. Tudo pensado, tudo de caso pensado, na verdade, sempre, né? Sempre. E uma coisa que chamou a atenção, assim, na verdade, vocês que já vieram aqui na Just TV outra vez, já outras vezes no passado. E assim, uma coisa que chama a atenção é esse blues aí em português, né? As letras em português. Que é uma coisa assim meio, vamos dizer, meio raro até assim de se ver no blues aqui, em português, geralmente o pessoal canta em inglês, né? Agora está aumentando um pouco, né? Porque é o seguinte, o blues lá nos Estados Unidos era uma coisa do povão para o cara cantar o problema que ele tava com o trabalho, com a mulher, tudo, e para o cara que está ouvindo entender também. E por aí. E aí aquela coisa, a gente tinha que fazer um negócio que o pessoal entendesse o que a gente estava cantando. E, ademais, a nossa pronúncia em inglês sai muito chicana, não vira muita coisa, não. E uma coisa assim, uma preocupação sempre quando tá fazendo a letra em português é o lance assim que parece aquela coisa meio, que você faz meio forçada, assim, e a gente estava conversando aqui antes do programa, eles têm toda uma preocupação de fazer as letras de uma maneira que fique legal, bem abrasileirada mesmo, né? Que é o seguinte, você não pode fazer uma letra em português cantando como se fosse em inglês. Em inglês, se você rosna metade das palavras de uma frase, já está subentendido que você quer dizer alguma coisa. Em português, não, cara. Então, o cara que vai fazer uma letra em português tem que se parar um pouquinho para ouvir os grandes letristas daqui. Pô, vai ouvir um Adoniran Barbosa, um negócio assim, e ver como é que o cara encaixa uma sílaba em cima de uma nota. Aí depois dá para brincar. Você falou agora de Adoniran Barbosa, assim, e vocês têm assim, influências de outros estilos que não só o blues, que vocês botam assim no meio? Tem várias, cara. O Marcelês, como você pode ver, o Almir Sater. Almir Sater, com o chapéu do Indiana Jones, né? Justamente. O Krieger ouve música folclórica alemã. E... quem é aquele ali? O único conterrâneo gaúcho, um conterrâneo meu. Ficou com a parte regional da coisa. Ficou com a parte regional. Gremista, o gaúcho, quando se encontra, sempre, primeira pergunta, se torce pro Grêmio ou pro Inter, né? Você quer saber se vai ser inimigo ou amigo, né? Não. Fazer o seguinte, então, já manda um som assim logo de cara, vai pro pessoal sentir o que é a Cracker Blues. O que vocês vão mandar aí? Bom, é o seguinte, vamos fazer uma das nossas acústicas que estão no disco, como a gente tá acústico aqui também, uma música chamada Blues do Inimigo. Senhores... Meu lugar é aqui, nas esquinas do mundo, com sangue de bugre e vinho vagabundo, me pendurando na trepadeira do muro. Corre por aí que eu não sou fiel, mas eu pago meu cigarro
e minha conta no bordel. Sou o canalha mais honrado que minha mãe já concebeu. Marcelo, E se a sorte, se o jogo, se Deus me ajudar, eu vou fazer um blues bandido em nome do inimigo. Eu vou fazer um blues bandido empoeirado e ofensivo. Tá aí, Crackers Blues, blues do inimigo. Blues do inimigo. Tá certo. Música é uma resposta a algumas críticas. Ah, você tem endereçado essa música, então? E a pessoa sabe que é pra ela? Porque Não. quando você faz uma crítica, é legal você falar pra pessoa. Não, que era, tipo, não sabe, cara. Nem Não tudo é sabe. burro, desgraçado. não. Então. Lembrando, pessoal, que vocês podem mandar mensagem, perguntas, sei lá, comentários, críticas ou sei lá o que, pra gente, sei lá. No próprio site tem aí, manda xingando que a gente gosta de receber. Já chegou aqui uns comentários aqui. A Janaína, caraca, esse programa é muito show. Manda um super beijo pra mim. Então todo mundo mandar um super beijo pra Janaína. Janaína, qual câmera? Janaína, um Super beijo. para você. Mostra eles também mandando super beijo, pô. A Thaís Bruin, é muito bom o CD deles e o som maravilhoso, recomendo. Tá lá. Aliás, mostrar o CD aqui, né? Qual câmera que eu vou olhar? Isso aqui? Tá esse. Olha lá. CD, Crackers Blues. Entre o México e o Inferno. Legal. Quem fez o encarte? Foi você que fez? Autopromoção isso aí, Não fui eu mesmo. Muito bem. A letra de vocês tem um quê assim meio de humor, assim, né? Meio sarcástico. assim, Cara, meio assim, irônico. a gente não consegue fazer letra muito séria, né? O Gaúcho pode falar mais a respeito. Bom, as letras... Por que eu? Não, tudo bem, vou falar. Tô sério. Ó, acho que as letras falam um pouco do dia a dia de cada um aqui. Todo mundo muito amigo aqui, a gente se dá muito bem, dá risada, desde antes de ter essa formação até. Porque a primeira formação da banda, quem faz parte é o Paulo, originalmente, e o Marcelo. Eu e o Krieger acabamos entrando depois, né? A gente vinha de outras bandas, mas antes mesmo a gente já se encontrava em bar, bebia. Que vocês entraram? Ah, nós entramos. Eu entrei um pouco antes de você ainda, né? Por aí. Eu entrei um pouquinho antes, acho que uns 5 anos. Só que eu e o Paulo fizemos faculdade junto. Eu tocava em outra banda. Logo em seguida ele formou a primeira banda com o Marcelo, antes da Cracker. E eu já acabei conhecendo o Marcelo aí, conheci o Krieger com a outra banda dele. E a gente sempre se encontrava para beber, para dar risada. O Paulo não bebe, mas até hoje é o meu grande companheiro das noitadas aí. Toma um suco federal, né? Tem muita história com E aí essas namoradas, ex-namoradas. Essas letras vêm E tudo sai dessa assim, viagem. Porque, o legal é isso, né? Não só fazer a música, fazer o trabalho, fazer o som, mas se divertir também, né, por trás disso, assim, que eu acho que é
o mais importante de tudo, Fora assim. do palco é muito importante, né? Você fala. O fora do palco é muito importante, né? Não é só... Tem o pessoal que diz assim que, na verdade, a cada 2 horas de ensaio você tem que conversar uma, né? É, exatamente. Que é pra Eu acho que é mais assim ou que menos se faz por a aí, banda, né? É mais ou menos assim, né, cara? É que a gente não vai... Na verdade, ele é assim, a gente se conhece há menos tempo, assim, se for colocar, né? Eu, o Marcelo, o Krieger, o Gaúcho eu conheço há mais tempo, então com ele eu já não preciso mais falar, né? Entendi, Já lógico. não vou mais com a cara, né? Claro, já Pô, o engraçado é que assim, quando eu vim para São Paulo, eu vim para fazer vestibular, prestar faculdade e tal. No vestibular, a gente já sentou um do lado do outro e depois acabou na mesma sala. Olha só. O pessoal vai desconfiar se você ficar falando essas coisas aí no microfone. Não, né? não adianta, a gente não leva uma... O camarim sempre é dividido. O camarim é sempre dividido, assim, ó, vai o Krieger, o Marcelo, os lixos ficam ali, né? Os lixeiros, e aí fica o Paulo, nós somos designers, então a gente fica ali confinado, nós somos mais sérios que vocês. Inclusive, o Paulo Coruja que fez o logo aqui do talk show, né? Não, é isso aí, rapaz. Você fez Célia, que é ele o- amiga nossa já ele é o faz culpado, a tempo. Célia. Algo a acrescentar? 3 anos já. Por aí já. Olha só, ele é o culpado por esse logo. Então, É, sou eu. qualquer comentários, elogios, por favor, endereçados a ele. Além de tudo, esse CD que vocês lançaram aqui em 2009, né? Foi lançado em 2009, agora no finalzinho de 2009. E assim, a banda tem desde 2000, certo? Por que tanto tempo assim até lançar esse primeiro CD? Vários fatores. Primeiro fator, monetário. Complicado, né? Não É... Ser rico com música? Então... É verdade. Que a gente, cada um aqui dá duro e tal. Dá duro não. Cada um Depois ganha fala dinheiro de de uma gaúcho, forma mais, Da próxima vez mais eu vou falar, difícil. tô se comprometendo. Né? Tempo também, né? E assim, a criatividade não escolhe a hora também. Então acho que, na realidade, foi bacana demorar todo esse tempo, porque você consegue fazer um negócio mais coeso, né? A gente já tem uma ideia, o grupo já tem uma ideia, pensa da maneira igual, então na hora de compor, de fazer um arranjo, sai, mas não pronto. tem problemas assim de, pô, esse eu não gostei muito disso. Não, aqui não tem essa frescura. A Já tinha mais uma identidade já pronta. Exatamente. Então já sai um negócio mais. Já sai meio pronto. Tanto é que quando a gente foi. Esse CD, inclusive, a gente chegou pro Edu. O Edu Gomes, que é o produtor do disco, né? Que é o nosso salvador, inclusive. Que botou a gente no trilho certo. Já chegou 98% pronto na mão dele. Sabe? Então foi um negócio fácil dele trabalhar, gostoso dele trabalhar, porque ele só precisou lapidar bem mesmo. Só aparar as arestas. Exato. Ele não mudou em momento algum, ele mudou o estilo da nossa banda. Pelo contrário, ele começou a sair com a gente para ver o que a gente fazia. Vocês são um bandoleiro, então isso aí é assim que vai ficar legal. Acho que isso é legal, né? O produtor não tentar mudar, né, a cara da banda por qualquer motivo, e sim pegar a banda e só potencializar assim, o que ela já faz, né? E levar tipo, a um nível, vamos dizer, mais a um outro nível, subir um degrau. Acho que esse que deveria ser o papel dos produtores. E assim, falando em CD, agora vocês estão com CD na mão, a gente já bateu um papo, tá vendendo legal o CD? Como é que estão as vendas desse CD? Tá, podemos falar com o Krieger a respeito. Do departamento comercial. Departamento comercial, Cracker Blues. A tesoureiro. Então, o CD está sendo distribuído pela Trattori, né, nacionalmente. Legal. Tá? Você pode encontrar também na Amazon.com, A camiseta. Submarino, né, nos grandes magazines e tal. Americanas. E também, americanas.com. E na Galeria do Rock, né? Galeria do A gente está distribuindo na Aqualung, Quadrofênia, Baratos Afins, tá? Big Papa Records, né? Na Nova Barão. Inclusive, né? Está aqui. Pode ver. Ao merchan, faz o merchan. E a Big Papa, inclusive, nos presenteou com um negócio muito bacana, né? Que uma das faixas do nosso CD vai estar numa compilação em vinil da Big Papa, né? Que é a Charles Bronson Blues, a nossa única música instrumental. Letra sensacional. E vai ser uma compilação em vinil de música instrumental, né? Então, para nós E é ela uma vai estar honra, né? desde Ter uma pô, que faixa em vinil. legal. É um belo método de divulgação. Que a divulgação, como é que vocês estão, além da Trattori que faz essa distribuição, vocês estão divulgando como? Vocês usam a internet como um meio? Que hoje em dia todo mundo fica, vamos usar a internet. Tem, a gente Como é que vocês têm tem feito? o site, tem o crackerblues.com, eu acho que até vocês têm aí. Tem como botar no...
Tem. Já tá lá. crackerblues.com. Lá na seção de links do crackerblues.com você tem todos os links para nossos outros sites. A gente tem Facebook, tem Twitter, tem MySpace, Formspring, que ninguém sabe para que serve, Sei lá, ela faz umas perguntinhas inúteis. sei lá, ICQ. Você já percebeu que a quantidade está superando a qualidade, assim, em termos de informação? A quantidade, você diz, Exato, de sites, por exemplo, essas coisas, ou de hoje bandas? em dia, praticamente, deixamos de fazer lambi-lambi para fazer lambi-lambi na internet. Aí você tem lá Facebook, fez isso, fez aquilo, Orkut, não sei o quê, papapá. Ou você tem tudo, ou porque você tem que atirar de tudo quanto é lado. Na realidade, com essa mudança que teve de uns tempos para cá com a globalização e tudo mais, internet, inclusive eu achei num site húngaro o nosso disco para baixar lá de graça. Olha que louco. É impressionante. Então, pirataria ou é para baixar mesmo? para mim eu acho legal. Hoje em dia eu já estou com outra cabeça, eu acho que isso é ótimo. Porque eu acho que o CD nada mais é que um cartão de visita hoje em dia, porque qualquer moleque baixa qualquer CD que ele quiser hoje na internet. Sim. Não precisa comprar o CD. Né? Isso, inclusive, é um assunto bem polêmico. Assim, tem uma mas entrevista... se você levar pro lado do... a gente gosta de fazer show. Eu acho que se ganha dinheiro, se vamos falar em dinheiro, vamos ser mais sério e tal, é com show que você vai ganhar. Então, nada. Artista, sim. O bacana é se for divulgado. Eu não estou falando assim, vamos, todo artista agora, vamos investir nosso dinheiro aqui numa gravação que tem um custo, e vai botar na internet de graça para todo mundo baixar, né? Lógico, tem um percentual, não vai ter retorno de um percentual disso, sem dúvida nenhuma. Mas tem um percentual de gente que ouve, que fala, porra, esse som é legal e tal. Se eu puder, eu vou no show do cara. Esse cara vai. E ele vai comprar o seu CD. Já tem várias pessoas que baixaram nosso CD na internet e falam, não, eu quero ter o encarte, cara. Que se você puder abrir o CD, é um puta encarte até bacana, assim, diferente. Tal. Eu gosto de ter encarte junto com o CD, sabe? Isso você não tem na internet. Você tem um som, né? Mas você tem aí todas as letras, tem um monte de dedicatória... Tem parte de história aí que é bacana de você ter, né? E muita gente vem comprar e, assim, lógico, né? Fala, pô, assina aqui, né? Não tem nem lugar para assinar, né? Não sei, eu fico tem aqui, ó, onde ficou faltando, até então, esse lugar que tá faltando aí era para sair o nome do produtor. Só veio que teve um problema Já fiquei sabendo. Aliás, eu tenho um e-mail guardado da gráfica falando que eles vão me dar o desconto na próxima prensagem. Deixa registrado, está registrado. Está registrado. Essa prensagem está acabando, só temos mais 200 discos dela, o que nos dá mais ou menos uns 3 meses, 2 a 3 meses para mandar fazer outras. O que para um disco independente é muito legal, né? Ter vendido os 800. Já faz a propaganda do show aí no Bourbon. Pois é, senhores... Teremos um show no Bourbon Street Music Club aqui em Moema no dia 14 de julho. É uma quarta-feira, uma festa da revista Blues and Jazz, que está nos apoiando lá no Bourbon. Apareçam lá, que os shows lá são muito legais, cara. Entre no site lá no crackerblues.com para pegar maiores informações, endereço, essas coisas. Mas é quarta-feira, a partir das 21 horas, 14 de julho. Muito bem. Então, assim, para dar uma prévia, o pessoal que quer assistir, tá com vontade de assistir no Bourbon City, mais uma musiquinha aí pra gente, um trechinho aí. O que vocês vão tocar aí? Essa canção é nossa oração. Meu Pai, lhe ofereço essa alma que padece. Tudo tem um preço, de graça é minha prece. Nada se indispõe ante a divindade. Sei que pouco valho em tua sacristia, mas talvez não custe nada, ao menos por um dia, um aceno a este filho batizado em tua pia. Quem dá a mim, a ti empresta, peço na execução um breve adiamento
só uma prestação de um número em teu povo. Tornai-me uma quantia, pois se mais tivesse, muito mais te louvaria. Não peço exagero, só uma garantia, que o nome deste filho seja limpo em tua pia. Essa foi a oração para um ordinário. Oração para um ordinário. Pô, chegando um monte de pergunta aqui, meu. Vamos ver. O Hamilton, boa noite. Pergunta pra eles qual a primeira música que eles fizeram. Qual foi a primeira música que vocês fizeram? Nascido em São Paulo, 1996. São Paulo que tem a participação do Adriano, né? Do Adriano Greenberg no teclado, piano. Teclado. Que vai estar aqui em agosto, dia 17 de agosto. Ele com o Edu, que foi o produtor do CD deles. Aliás, Adriano, espero que você esteja. Adriano e Edu, espero que vocês estejam conosco lá no Bourbon Street. Vamos conversar a respeito essa semana. A Priscila aqui pedindo para vocês, falando da música Whisky Cabron, que é muito boa, aquela sensacional. Eu sei que é Priscila. A Gabi perguntou se vocês têm comunidade. Deve ser no Orkut, temos, né? temos a comunidade no Orkut Cracker Blues. C-R-A-C-K-E-R-B-L-U-E-S. Cracker Blues. Didático, né? Didático total. Didático. Radialista. Então, entrem lá na comunidade. É o seguinte, senhores. A gente está com uma campanha para fazer a nossa comunidade chegar a pelo menos 5.000 pessoas. Nossa comunidade no Orkut. Porque uma vez eu falei Tem com... quantas? Tem 15, mas a gente chegar lá. Era segredo. Eu falei com um produtor esses dias, um produtor desses mega 14 eventos saída. sertanejos e afins, e o cara falou pra mim, olha, abaixo de 5.000 pessoas na comunidade do Orkut a gente nem escuta. Eu falei, então a gente chega lá. Meu, maravilha. Meu, e vocês têm algum abraço, alguma coisa que vocês querem mandar? Tem que falar... Não, vídeo depois. Olha, chama atenção no ar, assim, meu. Que feio, Saila. Muito feio da sua parte isso. Ó, tem uns recadinhos, aliás, antes de vocês darem um momento, que a gente faz um momento Maguila, assim, no fim, assim. Que eles vão soltar, que é o momento que vocês dão um abraço, assim, que vocês quiserem. Quem? Sei lá, pode ser em vocês aí mesmo. Querem mandar um abraço pra alguém, algum recado, algum adendo? Eu queria mandar um abraço pra Joss Stone, sei que ela ainda não me ouve, mas um dia ouvirá. Marceleza, por No favor. microfone, por favor. Esqueci o nome. Angelina Jolie, eu te amo. Angelina Jolie. Sim, um abraço para nossas queridas backings vocais, senhorita Larissa e senhorita Fernanda, aqui. que não puderam vir puderam hoje, estar aqui infelizmente. Público, eu sei que vocês queriam elas e não nós. Vocês lamentam. Então assistam nossos vídeos e vão ao nosso show do Bourbon Street, elas estarão lá limpinhas e cheirosas. Gaúcho, algum abraço pra terrinha lá? Jennifer Connelly, atenda meus telefones, por favor. E um abraço à nação gaúcha, que está nesse Brasil afora. Para a esposa, Vera, claro. Né? Vera, te amo. Tem que fazer média, né? Fazer a média. Meu filho Boa Eric, noite. pai, irmão. Pai, mãe, irmão, cunhada. Enfim, para todos, né, que estão curtindo aí, dando uma força para Cracker, né? Muito obrigado. Nossos queridos patrocinadores também, não podemos esquecer. Os patrocinadores, né? A Bendis, né? Gaitas Bendis. Gaitas Bendis, que mandaram as gaitas que estou usando. Rock Mountains Slides, né? Que faz os slides do Marceleza. Marca Diabo Camisetas. Marca Diabo, o pessoal do Sul que está fazendo as camisetas da Cracker. Marcadiabo.com. Marcadiabo com K.com. Isso. Acessem Você pode, lá. inclusive, customizar sua camiseta, né? Seu moletom. Você né? pode tirar a foto do Krieger dela, se você quiser. Não vai ter o mesmo interessante, valor, né? mas enfim. E essa cartucheira, esse negócio que você bota as gaitas aí, você mesmo que É criou, o isso aí, seguinte, como é não, que foi tem isso? vários gaitistas americanos que usam algumas parecidas. Essa aqui foi meu sapateiro, lá do lado de casa, que fez.
Eu dei uma foto e 2 gaitas pra ele. Eu falei, o que você consegue com isso? Ele falou, aí ele me apareceu com isso aqui. Com isso aí. Muito bem. Mandar uns recadinhos finais aqui. Um feliz aniversário para Nádia Chocara, do programa Econet. Um alô para Luciene Rocha, da Rádio Mistureba Online, www.radiomistureboonline.com.br. Fernando Cardoso, que não é o Fernando Henrique Cardoso, que é o cravista da Orquestra Arte Barroca. Eles vão fazer um show apresentando o concerto Dom Quixote, no dia 10 de junho, na Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, é isso? Em Interlagos. Então, compareçam lá. E o Laerte Machado, presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, que estava aqui na semana passada e foi entrevistado aqui no dia 1º, ele avisa que nos dias 9, 10 e 11 terá o primeiro encontro do ex-agricolinos, é assim que fala? Agricolinos, na Escola Agrícola, de graça. Muito bem. Então, acho que é isso. Vai passar o clipe agora. Não é agora? Tem mais? Então termina mais uma musiquinha ao vivo aí, vai. Tudo bem. O programa bom é assim, a gente vai descobrindo na hora o que eu tenho que fazer. Assim que é legal, que eu estou bem preparado para o que tem que fazer. Vai ficar meio esquisito, porque... versão acústica. No microfone. Mas a gente... Microfone. Atendendo a Pri Pitt, obrigado, um beijo a vocês que são seguidoras. Vamos lá, né? Whisky Cabran. Versão acústica. Tá mais sujo que pornografia de segunda mão. Sem mulher, sem cachorro, nem casa, esperando a condução. O diabo dança em meus bolsos e tem gente feia olhando pra mim. E meu único bom dia veio de um saco de pão. Dá-me o whisky, cabrão. Dame whisky, cabrón. Dame whisky, cabrón. Jodido y mal pago, hasta mi agua tiene gusto ruin. Los mosquitos no quieren mi sangre y mi dosis ha llegado al fin. Y es cara que hago, tiene un imbécil a poner atención. Y esa bebida ordinaria no hace efecto algún. Dame whisky, cabrón. Dame whisky, cabrón. Dame whisky, cabrón. Eu vou me embriagar de whisky made in Asunción. Emborcar meu esqueleto calibrado num balcão. Dá-me whisky, cabrão. Dá-me whisky.